Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre bom podermos nos reunirmos e compartilharmos uma porção da Palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, estar lendo um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos de número 25 ao verso 34, o qual nos diz o seguinte: Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos o escutavam. De repente, houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e, tirando-os para fora, disse: Senhor, que me é necessário para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pondo-lhes a mesa, e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Este texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma mensagem significativa para esse momento em que nós estamos vivendo. Ele aborda 3 aspectos do contexto atual. Um deles é o momento da pandemia, que acaba gerando de alguma forma uma sensação de, é, de desconforto, uma sensação de angústia, uma sensação até mesmo de uma certa revolta por ver muitas vezes o descaso das autoridades públicas diante deste grande mal que assola não somente o Brasil, mas outros países, o mundo inteiro, podemos dizer assim. O outro aspecto é a necessidade da pregação do Evangelho, porque é neste momento difícil pelo qual o Brasil passa e outras partes do mundo passam, certamente também é um momento propício para que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. E, particularmente, tenho orado para que, através deste momento que vive o mundo, o Evangelho tenha, melhor dizendo, abertura em outros países que anteriormente não se dava liberdade da pregação. E outro aspecto também que nós temos vivido neste tempo, e é, sem dúvida nenhuma, a acepção de pessoas, ou a distinção, ou escolha, ou preconceitos e coisas desta natureza.
O texto que nós lemos, ele tem como seu contexto anterior Paulo e Silas sendo arrastados para uma praça, acusados injustamente de estarem causando perturbação tumulto e distúrbios na cidade. Os magistrados, nos diz o texto, que eles agiram de forma totalmente injusta e preconceituosa com estes homens de Deus. Chamaram os guardas, seus oficiais, e mandaram que o prendessem e o guardassem com segurança, nos diz a palavra. O texto nos mostra que o centurião, ou o carcereiro, melhor dizendo, o carcereiro, ele, ouvindo que era para lhes guardar com segurança, os tratou como criminosos perigosos. Os dois foram açoitados. Depois de açoitados, de vários açoites, foram colocados na prisão inferior, quer dizer, em uma espécie de prisão dentro da prisão, ou seja, um lugar que seria tido como de segurança máxima. Além disto, eles foram presos pelos pés em troncos para que não fugissem. Então, o cenário, o contexto em que eles estavam vivendo, era um contexto bem difícil, tratados como criminosos, sem terem praticado nenhum crime, açoitados e presos numa noite que seria certamente uma noite de angústia, uma noite de amargura, uma noite longa, uma noite de sofrimento, pois estavam presos injustamente e feridos no seu corpo. Porém, o texto nos diz que na prisão, Paulo e Silas não ficaram revoltados, não ficaram amargurados, não ficaram reclamando, murmurando do contexto em que estavam vivendo, mas eles estavam demonstrando, testemunhando da sua fé através da oração e cantando louvores ao Senhor. Isto nos tem e nos traz um significado muito importante, uma forma de olhar para o contexto, muitas vezes, em que nós nos encontramos, e que muitos escolhem a reclamação, escolhem o murmúrio, escolhem a queixa, escolhem a revolta, e às vezes até mesmo se queixam com Deus, como se Deus estivesse sendo injusto para com eles. Mas o caminho, ou a opção que Paulo e Silas escolheram foi de estarem louvando a Deus e orando a Deus, e assim testemunhando a sua fé no Deus que é Senhor de suas vidas. E o texto nos diz que os presos os escutavam. Por volta da meia-noite, uma hora em que poderiam estar talvez até dormindo, mas eles estavam experimentando um sentimento, uma atitude diferente diante de Deus. Estavam orando, estavam louvando a Deus. O texto nos diz que houve
um grande terremoto. De acordo com os historiadores, era comum terremotos naquela região. E o carcereiro, que era responsável pela guarda dos prisioneiros, fica então desesperado. A primeira atitude, o primeiro pensamento que lhe vem à mente é tirar a sua própria vida. Por conta da própria lei romana, ele era responsável com a sua própria vida pela guarda daqueles prisioneiros. E ele pensa que se os prisioneiros fugiram, ele morreria. Então ele tenta e pensa em antecipar isso, em ele mesmo tirar a sua própria vida, suicidar-se. Mas Paulo diz o texto que brada em alta voz: não faça isto, porque todos estamos aqui. É interessante que aí acontece algo, no mínimo intrigante, algo que surpreende até mesmo o carcereiro. Todos, certamente, que estavam ali, desejavam muito fugir. E uma grande oportunidade surge naquele momento para uma fuga em massa. O carcereiro entendia que isto havia acontecido, que todos haviam fugido. Por isso tenta e pensa em suicidar-se. Mas quando Paulo lhes fala, ou lhe fala, melhor dizendo, que todos estavam, ele, como que não acreditando, pede luz, entra naquele espaço e certifica-se de que todos realmente estavam ali, de que todos permaneciam, não haviam fugido. Neste momento, diante deste quadro, deste cenário, ele, perplexo com o que havia acontecido, faz então a grande pergunta: o que farei? O que é necessário para me salvar? O que é necessário para que eu seja salvo? Ao que responde então o apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lucas não revela se o carcereiro já havia tido conhecimento do Evangelho, mas pode ser que o conhecimento que teve foi lhe passado na hora em que lhe entregaram os presos, em especial Paulo e Silas. Pode ser também que tenha dormido, ou antes de dormir, melhor dizendo, estivesse ouvindo as orações, ouvindo o louvor, e que, somando, talvez, aquilo que lhe passaram na hora de entregar-lhe os presos, ou aquilo que ouviam através da oração e do louvor, somando isto, ele tenha percebido, tenha sentido que o que os apóstolos, Paulo e que juntamente com Silas proclamavam era um evangelho de libertação, era um evangelho de salvação. E por isso a pergunta: que farei? O que é necessário para ser salvo? A resposta do apóstolo Paulo a esta pergunta é uma mensagem simples acerca da salvação.
é mostrar que a salvação, ela não vem através de seguir ritos ou seguir credos, mas sim era o único requisito. E que requisito é este? E qual é a simplicidade deste evangelho? O apóstolo Paulo diz que é crer em Jesus Cristo como único Salvador e dedicar-se a Ele como único Senhor. Esta é uma mensagem, um evangelho na sua simplicidade, porém na sua profundidade, que é crer em Jesus Cristo como único Salvador e dedicar-se a Ele como único Senhor. Uma mensagem aplicada em qualquer situação que estejamos vivendo ou venhamos a viver, e também a qualquer pessoa. O carcereiro, então, diante desta resposta, os leva para a sua casa. Ali, Paulo e Silas cuidam das suas feridas causadas pelos açoites que haviam experimentado. Naquele momento ainda, naquele tempo ainda que estão, eles dão testemunho de Cristo diante do carcereiro e de sua família. Pregam, então, a Cristo Jesus, aquele que havia sido morto na cruz do Calvário pelos seus pecados, pelos nossos pecados, mas que havia ressuscitado ao terceiro dia. E aí eles são, então, batizados. Tanto o carcereiro quanto a sua família, naquele momento, então, são batizados. O ponto alto deste texto está, então, no verso de número 34, quando Paulo reconheceu que eles eram aceitáveis à comunhão do Evangelho, um Evangelho de liberdade, um Evangelho de perdão. Isto é muito interessante porque aquele homem, bem como a sua família, não eram familiarizados com o judaísmo. Eles eram gentios, mas agora Paulo reconhece que eles são aceitáveis através do evangelho de liberdade, do evangelho de perdão. Eles são aceitáveis ao Senhor, aceitáveis à comunhão. O alimento certamente que era necessário, porém, um verdadeiro teste de comunhão cristã é a disposição de nos assentarmos e comermos com pessoas das mais diversas, sem distinção de raça, classe ou condição pessoal. O texto, então, ele nos mostra e nos traz como ensinamento o fato de que, ainda que tenhamos motivos para murmúrios, para reclamações, para medos ou até mesmo revolta, precisamos, mesmo que estejamos em um ambiente de enfermidades, de angústias, de desemprego, mesmo que em um ambiente de angústias das mais diversas,
precisamos testemunhar a nossa fé através da oração e do louvor a Deus. O texto nos mostra também que este tempo e neste momento, mesmo passando pelas adversidades da vida, assim como Paulo e Silas estavam experimentando, este momento é um momento também oportuno para anunciar o Evangelho na sua simplicidade, tendo este Evangelho como requisito crer em Jesus Cristo como único Salvador e dedicar-se a Ele como único Senhor. O texto também nos mostra que, diante e a respeito ou experimentando as maiores adversidades, também precisamos reconhecer que através do Evangelho que liberta, do Evangelho que perdoa, precisamos reconhecer que somos chamados à comunhão e a nos assentarmos à mesa com pessoas das mais diversas, sem nenhuma distinção de raça, de classe ou condição pessoal ou social, melhor dizendo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Diante do quadro que vivemos em nosso país e que contemplamos, que tomamos conhecimento em que o mundo vive, diante deste quadro, muitas vezes, de medo, deste quadro, muitas vezes, de insegurança, de extremas necessidades, diante deste quadro, muitas vezes, que levam até mesmo, e podem levar até mesmo, melhor dizendo, a revolta por vermos o descaso, o despreparo e a falta de compromisso com a sociedade, com a população, por parte do poder público. Não podemos nos deixar levar por um sentimento de revolta ou de outros semelhantes. Precisamos estarmos orando, precisamos estarmos louvando a Deus e desta forma testemunharmos que Jesus é a solução, Jesus é a salvação que este mundo precisa, da forma mais simples, que é crer em Jesus Cristo como único Salvador e dedicar-se, entregar a vida a Ele como único Senhor. E percebermos que todos somos iguais. Não existem melhores, não existem superiores, não existe nada que nos diferencia. E este momento tem nos ensinado muito acerca disto, que Deus não faz acepção de pessoas e nós também jamais poderemos fazer, pois somos todos iguais. Haja visto que o Covid-19 não escolhe raça, não escolhe cor da pele, não escolhe poder aquisitivo, não escolhe poder econômico, não escolhe nível ou cultural, ou enfim, todos nós estamos vivenciando isso e precisamos, como servos de Deus, passarmos por isso louvando a Deus e orando, clamando
pelas suas muitas misericórdias sobre todos nós, e anunciando a palavra de Deus, anunciando Jesus Cristo como único Salvador, como único Senhor, e tratando e nos relacionando com os outros e com todos como sendo nós todos iguais. Eu quero orar nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, Deus santo, bendito e glorioso, eu quero te clamar nesta hora, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja inundando os corações, enchendo-os da tua graça e do teu amor, não permitindo que sentimentos de angústias ou revoltas tomem conta de nossos corações, mas que possamos permanecermos em oração e louvor a Ti. E que neste momento, ao testemunharmos de nossa fé, possamos anunciar Jesus Cristo como solução, Jesus Cristo como salvação, na perspectiva de que vidas ao nosso redor creiam e se entreguem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E que possamos, ó Pai, nos relacionarmos com os próximos ou com o próximo como sendo nós iguais, necessitados e carentes das suas muitas misericórdias, que possamos vivermos na comunhão, sem distinção de raça, de distinção de até mesmo condição social ou econômica, que possamos, independentemente de cor ou de qualquer outra coisa que nos diferencia uns dos outros, possamos entendermos que somos extremamente iguais, pois fomos criados à tua imagem e semelhança, e o Senhor, nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Assim, ó Deus, nós oramos pedindo e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso desejo, irmão, irmã, e você que nos ouvir, que nos assistir através desse vídeo, é que esta palavra fique gravada na sua mente e no seu coração. E se você que está nos assistindo agora através desse vídeo ainda não creu, ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida e não entregou a sua vida a Ele como único Salvador e único Senhor, eu quero estimular você a fazer isto agora mesmo, da forma mais simples que você pode fazer, que é simplesmente dizer: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço o Senhor como único Salvador e entrego a minha vida a Ti como único Senhor. E creia, sua vida vai mudar grandiosamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. Amém.